Olá, meus alunos! A aula de hoje é sobre direito do consumidor, em especial sobre o ônus da prova. Então, meus alunos intelectusiano, Rubens e Aristômago, prestem bastante atenção, porque a aula de hoje é sobre o ônus da prova. Quando se fala em ônus da prova, é sobre o encargo, o dever, quem tem que provar alguma coisa no processo. Em regra, lá no artigo 373 do CPC, o novo Código de Processo Civil, traz a regra, que em regra o autor tem que provar aquilo que alega, levar a conhecimento o que ele alega. Em relação às provas, isso se chama lá no 373 do CPC, no seu inciso 1º, provar os fatos constitutivos do direito do autor. E, em relação ao réu, ele tem que provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor. Estas são as regras. Meus alunos, é importante aqui também lembrar que o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, trouxe expressamente lá no seu artigo 373, no seu parágrafo 1º, a possibilidade do juiz inverter o ônus da prova. Isto em caso de previsão legal e outras hipóteses que não vêm ao caso, porque iremos aqui falar sobre o direito do consumidor. Tá? Então, como traz lá nos 373 a possibilidade da inversão do ônus da prova, em casos previstos em lei, o próprio Código de Defesa do Consumidor trouxe a possibilidade de inverter o ônus da prova, lá no seu artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. É importante lembrar aqui, meus alunos, olha só, que quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor, não é automaticamente que estar-se-á invertendo o ônus da prova, não. É necessário haver a hipossuficiência do consumidor ou então ele provar a verossimilhança do que alega. Assim, a critério do juiz, ele pode sim inverter o ônus da prova. Tá certo, meus alunos? Vocês entenderam? Aristômago, entendeu? Rubens, intelectusiano, você entendeu? Professor, então agora eu entendi. Então quer dizer que o autor tem que provar, esse aqui tem que provar, esse aqui também tem que provar, mas se inverter o ônus da prova, esse aqui não tem que provar, mas esse aqui tem que provar, hein? Isso mesmo, intelectusiano. Parabéns, é isso mesmo, parabéns. Rapaz, entendi. Lembrando, meus alunos, que não é porque se aplica o Código de Defesa do Consumidor que está se aplicando automaticamente a inversão do ônus da prova. Não, é necessário lá no inciso 8º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor provar a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. Em relação à hipossuficiência, vou até colocar aqui, meus alunos, no quadro, que não é... Eu vou contar pro professor, tu vai ver, professor. Aí, ó. Ô, meus alunos, calma, calma. O que está acontecendo aí, Rubens? Não, professor, não foi nada não, rapaz. Esse nerd aí que tá viajando. Dá licença, meu irmão. Professor, dá sua aula aí. Nerdzinho, eu quero ver tu provar isso aí, rapaz. Prova que fui eu, rapaz. Tu não tem prova de nada não, rapaz. Eu tô aqui sossegado, meu irmão. Vai lá, professor. Alguém tem alguma dúvida relacionada ao assunto ou em relação ao direito? Rubens, pode perguntar, Rubens. Pois não, pode fazer a pergunta. Eu mesmo, professor, eu mesmo. Deixa eu fazer a pergunta aí pra ti. Olha só, em relação àquele padrão de energia lá, vamos supor, hipoteticamente, né? Vamos supor que o mesmo venha a dar algum defeito, e fazendo com que a energia ela seja cobrada lá num valor inferior ao correto. O que acontece? Pode essa empresa lá que fornece a energia cobrar a multa por esse defeito aí? Pode ou não pode, professor? E lembrando, professor, que o defeito ele não é causado pelo consumidor, não. Igual você está dando essa aula aí de consumidor aí. Não é o consumidor que fez o defeito lá, não. Foi algum evento da natureza. E aí, pode ou não pode cobrar essa multa, professor?
Olha só, Rubens, parabéns pela pergunta, bastante pertinente ainda sobre o tema, sobre direito do consumidor. E eu trago já a resposta de imediato que as concessionárias de serviço público, elas não podem cobrar multa em relação ao defeito apresentado. O que elas podem fazer é, segundo a jurisprudência, que são entendimentos julgados dos tribunais superiores, que elas podem cobrar sim uma recuperação de consumo e não uma multa. Como é que funciona essa recuperação de consumo? Aquele medidor apresenta um defeito e o consumidor acaba pagando por uma energia num preço inferior ou superior. Então, por aquele período em que foi constatado o erro, né, então o defeito, a empresa concessionária ela pode sim cobrar, mas recuperando o consumo. Tá? Então, independentemente do causador do defeito no medidor, as empresas podem sim cobrar. Mas o que acontece? As concessionárias de serviço público, elas, em relação à prova, elas têm que provar através de um laudo por um órgão governamental, como por exemplo o Inmetro, fazer sim o laudo constatando o defeito no medidor, provando que o consumo foi auferido pelo consumidor após o defeito. Assim, as concessionárias podem sim cobrar, recuperar o consumo e cobrar ao consumidor, tá certo? As resoluções que se aplicam lá às concessionárias é a resolução 456 de 2000 e a 414 de 2010, ambas da ANEEL. Então, as concessionárias têm que seguir essas resoluções da ANEEL e também o entendimento do ordenamento jurídico, da jurisprudência, para fazer o procedimento. E um ponto relevantíssimo que eu trago aqui a vocês, que em relação a esses débitos que são pretéritos, que são períodos de recuperação de consumo e não de um consumo atual, de um mês, e que a empresa pode vir suspender o fornecimento de energia, nesses casos de recuperação de consumo, as concessionárias não podem suspender o fornecimento de energia elétrica em razão destes débitos. Então não esqueçam isso. Meus alunos, por hoje é só, vamos finalizar a aula, mas antes eu gostaria de abrir a oportunidade para os demais alunos para fazerem pergunta. Aristômagos, você tem alguma pergunta? Pois não, pode fazer, Aristômagos. Eu quero fazer uma pergunta sensacional nesse momento que eu acho que é bastante... Dá licença, filósofo, dá licença, maluco, acabou, já fiz a pergunta aí, se eu fiz e o professor respondeu, acabou, rapaz, já era, dá licença, meu irmão. Meu nobre acadêmico aí, dá licença que eu tenho uma idade avantajada maior que a sua. Então eu quero aqui dizer, professor, só uma pergunta. Professor, libera nós aí, bora embora. Ah, brincadeira, professor, deixa eu fazer a pergunta aí, brincadeira, dá licença, meu irmão. Não, dessa maneira não dá para continuar não, tá certo? Vamos continuar na próxima aula, continuando mais conteúdos, e por hoje é só, tá? Até mais e até a próxima aula, meus alunos. E para você que assistiu o vídeo até o final, eu gostaria de agradecer. Primeiramente, agradeço ao Kézio Marinho pela oportunidade e espero ter sido claro na resposta. Para você que não fez a pergunta ainda, aproveite o momento, faça a pergunta e se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com as demais pessoas que têm interesse no assunto. Em relação às perguntas têm que ser em relação ao direito do consumidor, direito civil e direito processual civil. Então faça a sua pergunta, compartilhe, inscreva-se no canal e inscreva-se no canal. Até mais, um abraço. Rapaz, o professor esqueceu de falar que todas as leis e resoluções da ANEEL estão aqui embaixo no post.